Queridas irmãs, queridos irmãos, que Deus nos abençoe. Hoje nós daremos sequência nos nossos estudos do AE, trazendo aqui algumas contribuições para as reflexões acerca da temática dessa semana, o esquecimento do passado. Esse tema se encontra em Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 11, e ali nós encontraremos, já no primeiro parágrafo, algumas reflexões muito valiosas, porque esclarecedoras. Kardec nos diz ser sem motivo, sem razão, nos questionarmos de por que Deus nos priva dos benefícios da lembrança das experiências passadas, de todo o conhecimento já acumulado, de todos os afetos conquistados. O codificador nos esclarece que, em verdade, o esquecimento do passado ele não implica na anulação do progresso realizado. Ele é antes um recurso valioso da providência divina a nos facilitar o progresso, a nos facilitar a marcha evolutiva em direção a Deus. Conforme escreve o próprio Kardec, se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso deve ser útil. Para nós compreendermos a profundidade dessa assertiva, eu gostaria de retomar aqui um texto da nossa querida benfeitora Joana de Ângeles, no livro Vida, Desafios e Soluções, no capítulo 7, em que ela tratará do tema do inconsciente. Ela toma como que emprestado da psicologia analítica uma alegoria de Carl Gustav Jung, psiquiatra suíço, em que ele compara o psiquismo humano a um grande oceano, e imerso nesse oceano há uma pequena rolha. Jung diz que essa pequena rolha trata-se do nosso consciente, e esse grande oceano, o inconsciente. Joana de Ângeles estabelece, então, uma ponte entre o conhecimento da psicologia analítica e a nossa doutrina espírita, nos esclarecendo que esse consciente, podemos entender, trata-se da nossa personalidade transitória, desse corpo, dessa manifestação atual, porém efêmera. E esse inconsciente é, na verdade, o reservatório de todas as experiências multimilenares que acumulamos ao longo da nossa jornada evolutiva. Joana, esse ponto é um fato interessante de destacarmos, nos indica dessa forma que todo o nosso passado, todos os conteúdos que estão no nosso inconsciente permanecem interferindo e influenciando a nossa vida presente. Dessa forma, as experiências mal-sucedidas nos convidam à reparação, nos convidam ao refazimento e ao êxito no presente. Da mesma maneira que todas as conquistas já realizadas nos facilitam novos progressos, novas experiências bem-sucedidas. Para nós ilustrarmos toda essa construção, todo esse raciocínio que trazemos, eu gostaria de recorrer aqui agora a um exemplo de André Luiz, registrado através da psicografia abençoada de nosso querido Francisco Cândido Xavier, no livro Missionários da Luz, no seu capítulo 13, quando André nos narra a reencarnação de Segismundo. Esse exemplo é um exemplo clássico, todos nós conhecemos, e ali nós vemos então aquele drama daquele espírito que, ao se aproximar da família que o receberia como filho, provoca naquele que seria o seu pai a imersão de uma série de sentimentos e emoções desequilibradas. Adelino, que seria o pai de Segismundo, vê-se tomado de um medo, de um profundo ódio, daquela figura que se aproximava deles em sonho, mas que ele não conseguia se lembrar de quem se tratava. Na reencarnação anterior, Segismundo havia assassinado Adelino, que também era esposo de Raquel. Desencarnam nutrindo um profundo ódio um do outro, e no mundo espiritual optam, resolvem por tentarem se refazer. Para isso, para que seja reatado e construído laços de afetos, eles optam então por receber Segismundo como seu filho. E assim se dá. Mas reencarnados, Adelino se esquece, através do esquecimento do passado, desse compromisso. E quando o Segismundo se aproxima então da família para que se desse sequência ao planejamento reencarnatório, ele vê-se então, Adelino, tomado por essas emoções. E aí nós percebemos como todas as experiências acumuladas no inconsciente,
elas volvem através dos sonhos, dos sintomas, de símbolos e influenciam a nossa vida presente. Mas mais que isso, nós gostaríamos de destacar um fato muito relevante nesse exemplo, que é a importância do esquecimento do passado para o refazimento, para a reparação dos nossos erros do passado. Sem esse recurso da pedagogia divina, seria muito difícil, talvez insuportável para muitos de nós, como Adelino, recebermos como filho aquele que foi o nosso algoz ontem, ou como esposa, aquela que nos traiu. Enfim, esquecimento do passado é um recurso valioso que Deus nos permite para que agora, no presente, consigamos reatualizar as nossas experiências, criando através de experiências em que haja amorosidade, em que haja um encontro de emoções sãs e sadias, conteúdos capazes de suplantar, de anular as experiências fracassadas de ontem. Dessa maneira, é que Deus nos convida, através das várias possibilidades que sua inteligência nos favorece, nos possibilita, o refazimento, o progresso, o êxito, o esquecimento do passado, assim, é recurso valioso para nós conseguirmos nos reconectarmos uns aos outros e, em última instância, nos reconectarmos a essa matriz amorosa que nos gerou, que é Deus. Para isso, rogamos a esse Pai amoroso, que nos inspire através de Jesus e que consigamos utilizar da melhor forma possível todas as possibilidades que nos são dadas no hoje para conseguirmos anular os defeitos, as dificuldades do passado, substituindo-as pelos êxitos do presente. Que Deus nos abençoe a todos.